Ele voltou, ele está de volta. O nosso querido desafio das súmulas após um período aí de hibernação. Estamos de volta e vamos até o final, conforme prometido aqui. Vamos até a última súmula do TST, né? Analisando um vídeo por dia, uma súmula por dia, buscando sempre profundidade aqui no nosso raciocínio, uma compreensão mais profunda e mais precisa das súmulas. Vamos lá, a súmula de hoje então a gente vai retomar a partir da súmula 199 do TST, que fala sobre pré-contratação de horas extras, que é um tema que não é simples, tá? É um tema que é relativamente complexo. E vamos lá então para a gente poder desvendar aqui o raciocínio dessa súmula e entender como é que ela vai se aplicar. Bom, primeira coisa, a súmula menciona aqui a situação do bancário. Eu já vou adiantar para vocês que o próprio TST ele tem aplicado esse raciocínio não só para bancário, mas para outras categorias, eventualmente também, que tenham jornada reduzida por força de lei. Tá? Por exemplo, o TST já aplicou isso daqui para a situação do radialista, que também tem uma jornada de 6 horas prevista na Lei 6.615 de 78, tá? Então o que importa aqui seria a jornada reduzida por força de lei, não se aplicaria, portanto, a súmula para aqueles empregados que estão sujeitos à jornada regular, a jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais, beleza? Primeiro ponto aqui é esse, né? Então, onde se lê bancário, a gente pode alongar isso daqui, digamos assim, estender, né, por uma interpretação analógica para outras categorias que tenham jornada reduzida. O inciso primeiro da súmula, ele fala assim: a contratação do serviço suplementar, leia-se horas extras, quando da admissão do trabalhador bancário, é nula. Os valores assim ajustados apenas remuneram a jornada normal, sendo devidas as horas extras com adicional de no mínimo 50%, as quais não configuram pré-contratação, se pactuadas após a admissão do bancário. Né? Muito bem, vamos analisar aqui esse inciso e depois a gente analisa o inciso seguinte. A súmula está falando então, meus amigos, sobre a chamada pré-contratação. A ideia aqui seria a seguinte, né? Digamos que o banco lá, a instituição bancária, precisasse de 4 empregados para a jornada de 6 horas. Mas o banco vai lá então e contrata apenas 3 e coloca os 3 para trabalharem 8 horas. Né? Em vez de cumprir a jornada, cada um cumprir a jornada de 6 horas, jornada legal, né? O banco já de antemão já avisa que esses empregados, essas empregadas vão cumprir jornada de 8 horas. Então, pré-contratando, pagando já prevendo a prestação de horas extras habituais. Inclusive aqui um pequeno parênteses, né? Isso é uma coisa que no Brasil a gente tem que repensar, porque no Brasil a gente construiu inclusive essa ideia na jurisprudência de horas extras habituais. E não tem nada que seja mais contraditório, que não faça sentido, porque o próprio nome já indica hora extraordinária. É uma situação, portanto, extraordinária, excepcional. Não seria, então, para uma situação ordinária, uma situação usual. Né? Então, essa própria noção de hora extra habitual é uma contradição em termos, percebe isso? E essa súmula tem tudo a ver com isso, porque essa súmula, então, a súmula 199, quando ela trata sobre a chamada pré-contratação, o objetivo é justamente tratar a hora extraordinária como algo extraordinário, como algo excepcional. Né? Aliás, o próprio artigo 225 da CLT, quando trata das jornadas dos bancários, ele usa essa expressão. Excepcionalmente, o bancário poderia fazer hora extra. Percebe isso? Isso é muito importante. E aí, portanto, voltando aqui, né, o que a súmula quer fazer é desestimular, né? É falar o seguinte, meu amigo, você não pode contratar um bancário, né, e logo no início você dizer para ele que ele não vai trabalhar 6 horas como a lei prevê, né, porque o direito que ele tem é a jornada reduzida. A hora extraordinária ela tem que ser paga se for prestada, claro, mas ela é excepcional, tá certo? Então não faz sentido você já pré-contratar, você já contratar esse empregado e no contrato de trabalho você já prever que vai haver aquela prestação e o pagamento habitual de horas extras, tá certo? E aí, portanto, esse valor, né, que for pré-ajustado, que for pré-contratado como hora extra, qual vai ser a consequência, né? A consequência vai ser, já que esse ajuste, essa pré-contratação é nula, a consequência vai ser esse valor vai se incorporar ao salário, se incorpora ao salário. Como assim, Felipe? Dá um exemplo aqui. Vamos pensar aqui uma situação de um trabalhador que tem um salário, né, um bancário, que tem um salário base, digamos aí, de R$2.000, tá?
para uma jornada de 6 horas. E aí simplesmente esse pré-contrato seria o seguinte, olha, você vai receber R$600 por mês para poder fazer mais 2 horas extras por dia e vai receber esse valor no seu contra-cheque lá a título de horas extras. Isso já quando ele celebra o contrato de trabalho já vem essa informação. A consequência da súmula vai ser a seguinte, essa parcela aqui, essa pré-contratação, que é paga a título de horas extras, mas já foi pré-contratada, esse valor aqui na prática ele vai se tornar salário. Ele vai se tornar salário. E aí, portanto, esse valor que foi pago aqui a título de horas extras, ele vai somar o salário, então eu vou ter um salário total de R$ 2.600 e esse trabalhador vai ter direito de receber novamente as horas extras. Receber as horas extras com base nesse salário aqui. Eu vou calcular com base nesse salário, o valor de horas que ele prestou e aí ele vai receber. Portanto, então perceba, essa é uma consequência bastante drástica, uma consequência bastante, digamos assim, incisiva, porque todo aquele valor que foi pago, ele vai ser desconsiderado, ele vai ser incorporado ao salário para ser pago novamente, tá? Mas é essa a ideia em função da nulidade, como fala aqui, da nulidade dessa cláusula, seja uma cláusula do próprio contrato de trabalho ou de um aditivo ao contrato de trabalho, já pré-contratando as horas extras quando dá admissão do trabalhador, quando ele é contratado. Bom, e apesar da súmula falar aqui, então, que essa contratação, essa pré-contratação seria nula se feita quando dá admissão, o próprio TST ele tem elastecido um pouco essa noção. Tá? Eu trouxe aqui para vocês alguns julgados recentes do TST, aqui o artigo 225 e o artigo 11, parágrafo 2º, já volto aqui nele. Tá? Agora, eu trouxe aqui alguns julgados que relativizaram um pouco essa noção de que a pré-contratação somente aconteceria quando da admissão, no ato da admissão. Aqui eu tenho um julgado de 2023, por exemplo, bem recente, que fala assim, pré-contratação de horas extras em período inferior a 1 mês após a admissão. Então ele estava no primeiro mês, ele foi contratado, foi admitido, não teve pré-contratação, só que no primeiro mês ainda houve então essa contratação, e aqui no caso inclusive uma contratação sem ajuste de prorrogação, para exigi-la 20 dias depois, então 20 dias depois da admissão. Então aqui o próprio acórdão fala, contratação de horas extras quando da admissão ou num curto espaço de tempo após a admissão gera a nulidade do acordo. Felipe, o que vem a ser um curto espaço de tempo? É claro que esse é um conceito indeterminado, essa é uma noção que é aberta e vai ter que ser vista no caso concreto. O que a gente vê é que se a pré-contratação acontecer no primeiro mês, isso em geral tem sido considerado sim pré-contratação, e aí seria nulo esse ajuste. Mas já encontrei decisões e acórdãos que falam aqui até num espaço do contrato de experiência. A gente sabe que o contrato de experiência ele pode ter a duração de até 90 dias. E aí, aqui eu tenho um exemplo de um acórdão da 4ª turma, também em 2023, falando, olha, contratação de horas extras ocorreu logo após o fim do contrato de experiência, o que demonstra que a pactuação ocorreu em curto espaço de tempo. Ou seja, aqui a 4ª turma já elastecendo para um período de 90 dias ou até um pouquinho mais de 90 dias. E considerando que nessa situação eu também vou ter a pré-contratação e também vou ter a consequência que a gente já falou aqui, da incorporação ao salário desse valor, desses valores que forem pagos a título de horas extras. Então a gente percebe que o TST tem até elastecido aqui essa situação, o que é algo que pode ser até um pouco questionável, um pouco discutível, enfim, mas é como o TST tem aplicado, tá? Maravilha! Então esse é o raciocínio com relação ao inciso 1º. Aqui o artigo 225 da CLT já mencionei, que ele fala que a duração normal do trabalho poderá ser excepcionalmente prorrogada até 8 horas. E daí, portanto, a hora extra tem que ser algo excepcional, a jornada padrão do bancário, salvo aqueles casos de direção, gerência, chefia, fiscalização, que a jornada padrão já vai ser 8 horas, mas em geral o bancário vai ser de 6 horas, a jornada vai ser de 6 horas, como a gente sabe. Tá? E qualquer coisa fora disso vai ser excepcional. Então esse aqui seria o fundamento legal, seria a base legal a partir da qual o TST construiu aqui a súmula 199, inciso 1º, beleza? Bom, e agora avançando aqui para o inciso 2º
da nossa súmula. Ela menciona assim, em se tratando de horas extras pré-contratadas, né, opera-se a prescrição total se a ação não for ajuizada no prazo de 5 anos, a partir da data em que foram suprimidas. Né? Eu marquei aqui prescrição total e suprimidas. Tá? Eu não quero nesse momento aqui aprofundar tanto a discussão sobre prescrição total, prescrição parcial, prescrição do fundo de direito. Né? Esse tema a gente vai estudar quando a gente alcançar a súmula 294 do TST, e a gente vai poder estudar isso com mais profundidade naquele momento, tá? Porque vai ser o tema específico dessa súmula. Aqui, rapidamente, só para poder compreender a súmula 99, inciso 2º, o seguinte, né? Quando se fala em prescrição total, né, isso não quer dizer prescrição bienal, tá? Não confundam prescrição total com prescrição bienal. Prescrição total quer dizer que o próprio direito ele vai deixar de existir, digamos assim, nesse sentido, né? Ele vai deixar de ser exigível, né? E aqui a prescrição total ela se associa ao chamado ato único do empregador. É um ato único que causa um prejuízo imediato, né? E aí, por mais até que esse ato único ele vai gerar um prejuízo que vai acabar se perpetuando, como foi um ato único, né? Então se entende que a prescrição vai ser total, né? E eu tenho aqui essa modificação importante aqui da reforma trabalhista, né, da Lei 13.467 de 2017, que menciona aqui, né, tratando-se de pretensão que envolve pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito da parcela esteja também assegurado por preceito de lei. Tá? E aqui, só para compreender isso aqui, né, seria o seguinte, se a parcela está prevista em lei, né, portanto, nesse caso, a prescrição ela vai ser parcial. Se a parcela não está prevista em lei, está prevista apenas no contrato, né, ou está prevista até mesmo na jurisprudência, né, do TST, como é o caso aqui, essa prescrição ela seria considerada total. Tá? E eu volto a dizer, a gente vai aprofundar esse tema aqui no vídeo da súmula 294 futuramente, aí, se Deus quiser, tá bom? Mas aqui é o seguinte, aqui, né, para a gente compreender com relação à pré-contratação de hora extra, os dois entendimentos, a meu ver, seriam possíveis. Né? Seria possível dizer que essa prescrição seria parcial ou que seria total. Né? Porque, perceba, o direito é um direito à jornada reduzida. Esse que é o direito que está previsto em lei, é a jornada de 6 horas, concorda comigo? Agora, esse direito, se não for observado em função da pré-contratação de horas extras, ele vai gerar o direito às horas extras pré-contratadas, né? Ou melhor, dizendo, a incorporação ao salário do valor das horas extras pré-contratadas, como eu expliquei aqui. Então, portanto, essa incorporação ao salário das horas extras pré-contratadas, isso não está previsto em lei, né? Não está previsto em lei de maneira específica, pelo menos. E aí, portanto, a gente poderia dizer que essa prescrição seria parcial pós-reforma trabalhista. Tá? Seria possível esse entendimento, a meu ver, aqui. Tá? O TST não se pronunciou especificamente com relação a essa natureza aqui da prescrição pós-reforma. Tá? A gente tem que debater e acompanhar esse tema aí. Mas também, a meu ver, é possível defender que essa prescrição seria total, né? Porque esse direito, então, ao pagamento aqui, então, só para ficar mais sistematizado, né? Se eu quiser sustentar que essa prescrição aqui pós-reforma é parcial, eu diria, olha só, né? O direito à jornada reduzida está previsto em lei. Né? E se é um direito previsto em lei, jornada reduzida, a prescrição teria que ser parcial. Né? Ao passo que, se eu quiser sustentar que a prescrição é total, né, eu vou dizer o seguinte, não, o direito à incorporação das horas extras pré-contratadas não está previsto em lei. Por mais que o direito à jornada reduzida esteja na lei, o direito à incorporação das horas pré-contratadas não está na lei, e aí a prescrição seria total. A meu ver, as duas linhas de entendimento seriam aceitáveis, seriam sustentáveis, seriam possíveis. Volto a dizer, pós-reforma o TST não se manifestou com relação a isso especificamente. Tá? Agora, pré-reforma, né, as situações pré-reforma, o que a gente nota aqui, portanto, é a súmula 99, inciso 2º. E o TST previu o seguinte, olha, em se tratando de horas extras pré-contratadas, a prescrição vai ser total, né? Ou seja, o TST entendendo justamente que o direito, né, à incorporação ao salário das horas pré-contratadas, esse direito não está previsto
na lei. Me parece que esse é o entendimento, inclusive, que vai prevalecer também pós-reforma, tá? Mas a gente tem que ficar atento com relação a isso aqui. E aí, prescrição total, né? Só que o detalhe aqui é o seguinte, a prescrição vai ser total somente na hipótese em que houver supressão dessas horas extras pré-contratadas. Como assim, Felipe? Olha só, vamos voltar ao nosso caso do nosso bancário, que ganhava lá o salário base de 2.000, tá? E aí, digamos lá, R$600 que ele fazia horas extras que foram pré-contratadas, tá? E aí, para facilitar aqui, vamos imaginar que ao longo dos anos o salário ficou estável, não houve aumento, não houve reajuste salarial, só para facilitar o raciocínio. A gente sabe que na prática o salário vai ser reajustado ano após ano e tal, normal, tá? Para facilitar, vamos pensar então que esse cara aqui, ele entrou em 2015, né, com esse salário e com essa pré-contratação aqui de horas extras. Jornada de 6 horas, só que foram pré-contratadas 2 horas extras por dia, desde a admissão, ou um período curto após a admissão, como a gente viu aqui, e ele ficou fazendo lá hora extra, né, até 2018, por exemplo, tá? Quando chega em 2018, o empregador, ele suprime isso, ele fala, não, isso aqui está errado, tá? Isso aqui está errado, e aí, portanto, eu vou retornar você, trabalhador, para a jornada de 6 horas, e você, consequentemente, vai receber só os R$2.000. Você não vai receber mais os seus 2.600, mas você volta a trabalhar 6 horas, tá? O que a súmula está falando aqui é o seguinte, né? Aqui eu tenho uma situação em que as horas pré-contratadas foram suprimidas, como fala aqui o inciso 2º. Se elas foram suprimidas, o que vai acontecer aqui? Né? Aqui vai acontecer, portanto, que esse trabalhador ele vai ter 5 anos, portanto, até 2023 aqui, 5 anos depois, né? Desde que o contrato esteja ativo. Tá? Se o contrato estiver ativo até então. Porque se o contrato for extinto, vai incidir a prescrição bienal. Tá? Bienal, e aí na bienal ele vai pedir os últimos 5 anos, claro, mas a prescrição bienal, se o contrato for extinto, ela sempre tem que ser observada. Tá? Eu estou falando aqui de 5 anos, e a súmula fala de 5 anos, partindo da premissa de que o contrato continuou ativo. Maravilha? Se ele continuou ativo, vai ser 5 anos. Se ele for extinto, prescrição bienal nele. Beleza? Agora, o contrato ativo, então. Esse cara vai ter até 2023, aqui no nosso exemplo, para postular o quê? Postular, então, justamente o pagamento desse valor, a incorporação desse valor que foi suprimido, os R$600 que foram suprimidos ao salário. Percebe? Ele vai ter 5 anos para isso. Ah, ele deixou passar 5 anos. Aí chegou um exemplo, em 2025, ele resolve pedir isso. Ele é dispensado em 2025, por exemplo, e quer pedir isso. Será que ele pode? Não, ele não pode, porque houve a supressão em 2018. Em 2025 já vão ter passado 7 anos. Portanto, ele não pode mais pedir essa incorporação dos R$600 ao salário. Por quê? Porque o direito à incorporação, vou repetir de novo, o direito à incorporação de horas extras pré-contratadas não está previsto em lei. Portanto, prescrição total. Maravilha? É isso que acontece aqui. É isso que acontece aqui. Agora, o que a gente está notando no TST é uma certa relativização desse entendimento. Deixa eu localizar aqui para nós. Eu trouxe aqui 2 acórdãos bem recentes, 2022 e 2023, terceira turma e 7ª turma do TST, e os dois no mesmo sentido. Eles falam assim, olha, a súmula 99, inciso 2º, ela prevê a prescrição total com relação a horas pré-contratadas, pressupõe a circunstância de terem sido elas suprimidas, não sendo esse o caso dos autos aqui. No caso concreto, a pretensão do reclamante é do reconhecimento da nulidade da contratação de horas extras e inexistindo discussão em torno da suposta supressão. Portanto, sendo as horas extras asseguradas por preceito de lei e tratando-se a discussão de lesão de trato sucessivo, a prescrição incidente é parcial. E aí menciona aqui a súmula 294. De forma até mais sintética aqui na segunda emenda, ele fala assim, se a pretensão do empregado é ver declarada nula a pré-contratação de horas extraordinárias, no termo do inciso 1º da súmula, sem que haja notícia nos autos da supressão da parcela, incide a prescrição parcial, já que não se trata de ato único do empregador, mas lesão ao direito que se renova a cada mês trabalhado sem a contraprestação do labor extraordinário.
Percebe? E aí, voltando aqui para o nosso exemplo, né, para o nosso exemplo hipotético, qual é a situação aqui? Então, o primeiro exemplo que eu dei, as horas extras foram suprimidas. E aí, prescrição total. Ele vai perder o direito de incorporar isso daqui ao salário depois de 5 anos. Agora, se a gente seguir no mesmo exemplo, né, em 2015, houve a pré-contratação de 2 horas extras, né, e ele continuou fazendo, um exemplo aqui, até 2025, né, ele continua fazendo as 2 horas extras. Né, isso não mudou ao longo desses 10 anos aqui, isso não mudou. Né, não mudou. Nesse caso aqui, o que esse cara, o que esse empregado vai poder postular? Ele vai poder postular aqui os últimos 5 anos, os 5 anos para trás, de quando ele ajuizar a sua reclamação trabalhista, né? Desde que é observada a prescrição bienal, também se for o caso da extinção, ele vai poder postular, sim, esse pagamento, ou seja, essa incorporação das horas pré-contratadas ao salário, né? E aí as horas que já foram pagas vão ter que ser pagas de novo. Vai se aplicar nesse caso o inciso primeiro, porque aqui no segundo exemplo que a gente está trabalhando, não houve supressão das horas extras. Na verdade, houve uma continuidade. E se houve uma continuidade, por mais que a origem tenha aqui mais de 5 anos, aqui no meu exemplo tem 10 anos a origem dessa lesão, o fato é, houve a pré-contratação aqui na origem, esse ato aqui é nulo, e, portanto, a partir dali, os valores que forem pagos, né, se houver uma continuidade, claro, né, não houve supressão, os valores que forem pagos, então, eles apenas remuneram o salário desse empregado, não estão remunerando as horas extras, percebe? Então, essa é uma situação, é um detalhezinho importante aqui do inciso 2º da súmula, tá? Inciso 2º, a prescrição total, ela vai se aplicar somente na situação de supressão das horas extras, né? Aquelas 2 horas pré-contratadas chegam num ponto que elas param de ser exigidas, param de ser feitas, né? E aí sim eu vou ter o ato único, né? E aí para incorporação ao salário dessas horas pré-contratadas eu vou precisar realmente observar o prazo de 5 anos. Agora, se a lesão continua, essa lesão ela se renova mês a mês. Por quê? Porque todo mês, né, todos os dias, na verdade, o empregado tem o direito à jornada reduzida de 6 horas. E por mais que a origem disso seja lá atrás, essa lesão ela continua se renovando até o momento em que eventualmente for suprimida essa prestação de horas extras pré-contratadas. Beleza? Então percebam, trabalhamos aqui diversos aspectos. Como eu falei, não é uma súmula simples, né? Recomendo até que vocês voltem, assistam de novo esse vídeo se for necessário. A gente vai aprofundar um pouco mais a discussão sobre prescrição total e parcial na súmula 294, mas está aqui nossa análise com relação à súmula 199, inciso 1º e 2º, né? Então retomamos aí em alto estilo o nosso desafio das súmulas e continue nos acompanhando, continue nos seguindo, compartilhe o seu vídeo aí com seus amigos, seus colegas, se esse vídeo tiver te ajudado. Se você está até aqui comigo também, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like aí e a gente se encontra no próximo vídeo. Grande abraço!